Pode mentir no púlpito não. Idade. Amém? Ah, tá. Pode ser então. Beleza. Então, ótimo. Deus abençoe, que Deus abençoe a pastora. Vamos orar por ela, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida da pastora Eliette nessa noite. Que o Senhor a use da melhor maneira possível. Que ela fique à vontade. Que o Senhor também fique à vontade para usar a tua filha. Visita ela do alto, da cabeça, planta dos pés. Visita a saúde da tua filha, a necessidade, aquilo que ela tem pedido, clamado ao Senhor. Existem coisas que ela só fala contigo. O Senhor conhece a necessidade da tua filha. Que a tua boa mão esteja sobre a vida dela. Usa e abençoa. Usa ela e abençoa ela em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Sabe que um dia a pastora foi orar esses dias atrás, ela fica zoando, orar pelo Bill, não estava chamando ele de Bill não, estava chamando pelo apelido. Aí eu falei, apelido de carinho. A gente chama ele de Júnior, né? Ela, Deus abençoe o Aí ela parou na hora, abençoe o Bill. Aí fica zoando. Aí chama ele de Júnior. Eu vou até confessar o que eu falei para ele, que ele falou assim, Senhor, visita ela até naquilo que ela pede que a gente não sabe. Eu falei, você sabe o que eu estou pedindo. A gente tem que trazer a memória, né, Agatha? Fazer nossa parte. Ela está passando em toda a farmácia. Tem Ozempic? Vou achar que ela está querendo roubar. Preciso perder peso, gente. Misericórdia, o joelho está gritando. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Eu fico muito feliz quando o Senhor me dá a oportunidade. E hoje ele queria tomar minha oportunidade. Porque ele falou assim, você quer que eu pregue? Eu falei, claro que não, né, meu filho? Eu sou boba. Pensa, Dora, né, Orlando? A pessoa, Deus mandou, já me deu a palavra e o rapaz está querendo pegar minha bênção. Eu digo, não, só sai daqui quando terminar o culto. Não tem esse negócio não, hoje sou eu mesmo. Quero convidar você a ler comigo a carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1. A gente chama essa carta de carta universal, porque era uma época onde a igreja estava espalhada e por todos os lados, né, por causa da perseguição de Roma. E é uma carta que foi escrita para todos os povos, porque aí, na medida que o povo de Deus vai sofrendo, e até hoje é assim comigo e com você, né? Parece que a gente vai buscar mais a Deus, né? Assim, pastor Denis? A gente busca mais a Deus no dia da dificuldade, não é? E aí é a hora que Deus começa a trabalhar. E essa era a carta da igreja perseguida. A carta daqueles que estavam espalhados pelo mundo. É uma carta universal. Segunda carta de Pedro, à igreja, capítulo 1. A partir do verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o 2 para a gente poder fazer mais sentido, né? Graça e paz sejam multiplicadas a vocês pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Verso 3, o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade. O que é que o divino poder de Deus nos deu? Tudo. O que é que o poder de Deus nos deu, irmãos? Tudo. Tudo. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Então aqui ele Pedro começa a dizer para nós que nós precisamos com urgência ter a natureza de Deus. E é por isso que a gente está sempre falando que o crente está na contramão do mundo, Teco, porque como nos dias de hoje, pai matando filho, filho matando pai,
as pessoas intolerantes, né? E de repente o Senhor está dizendo: vocês precisam ser melhores, vocês precisam perdoar, vocês precisam ser humildes, vocês precisam ser honestos, vocês precisam ser justos. Gente, mas que negócio, né? Mas quem pratica isso, irmãos, vai entendendo que o Espírito Santo nos dá essa habilitação, nos dá essa capacidade para nós vivermos o que Ele está dizendo. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina. É os pequenos Cristo, né? Os cristãos, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Verso 5. Por essa razão, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento. Algumas versões falam assim: por essa razão, esforcem-se. Então, irmãos, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por força. Tem algumas versões que ainda diz que o reino de Deus é tomado por violência. Por quê? Porque é o que a gente precisa dessa nova roupagem de Deus. A gente precisa se esforçar. A gente precisa todo dia brigar com essa carne, com tudo aquilo que eu aprendi até agora, e falar assim: Eliette, você precisa ser melhor. Não é como você quer mais, Eliette. Agora é como Cristo, como Ele, que é o Senhor do teu corpo, da tua mente, do teu espírito. Ele agora é que te domina e Ele agora é que te orienta e norteia. Então, por essa razão, empenhe-se, se esforce para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, que o pastor acabou de falar aqui, não é verdade? A gente não pode fazer como a gente fazia na escola. O pastor Danilo disse que já fez isso, que no dia de prova dormia com o caderno debaixo do travesseiro, para as palavras passar por ouvido. Olha só, Samara, você já fez isso, Will? Não? O Will achou engraçado. Era a gente do tempo que a gente era bobão, Will. Hoje em dia não tem mais ninguém para fazer essas coisas, não. Mas a gente, na nossa época de 50 anos atrás, 40, dormia mal, para ver se... Não adianta dormir com Bíblia debaixo do travesseiro, viu, gente? As palavras não vão... Ela é um livro vivo e eficaz, mas ela precisa ser lida, ela precisa ser meditada, ela precisa ser reconhecida como a voz de Deus para mim e para a tua vida. A sua fé é a virtude e o conhecimento. Verso 6. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que você, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, seja inoperante. Existem muitas pessoas que elas estão na igreja e elas estão há anos e anos e anos e elas são inoperantes, porque elas não têm operação, porque elas não têm dinâmica, porque elas não têm vida, porque elas estão paradas. E um problema de você, de eu estarmos parados, é que nós sempre dizemos isso. São leis físicas, minha gente. Se a gente, o crente parar, ele não fica parado, ele vai retroceder. Nós vamos andar para trás, né? Como diz o Matuto, nós vamos andar de ré para trás. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque se nós não tivermos essas qualidades, esses adjetivos, se a gente não estiver crescendo na vida, todos os dias, dominando essa carne, dominando esses desejos, dominando esses preceitos que o mundo está tentando trazer para a nossa vida, nós vamos ser, se a gente não fizer isso, nós vamos ser pessoas ineficazes, improdutivas e inoperantes. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e produtivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E até o verso 11, Teco, por favor. Todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição, pois se agirem dessa forma,
jamais tropeçarão. E assim, a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês. Amém, queridos? Então, a primeira coisa que a gente vê, o apóstolo Pedro está dizendo para mim e para você, que não é tão difícil. O que nos falta muitas vezes é um pouco de esforço. Porque a hora que a gente se esforça, fala assim, Deus, hoje eu vou dizer para o Senhor, eu estou no cansaço, eu não estou com vontade na igreja. O Senhor falou, está tudo bem, vai sem vontade mesmo. Não tem problema você ir sem vontade. Eu quero que você vá. Porque, irmãos, a gente não pode ser dominado pelos nossos sentimentos. A gente acabou de ler aqui. O apóstolo Pedro deu uma receita, um preceito para nós, está dizendo, olha, se você seguir essa cartilha aqui, essa receita, se a gente não ler, macio, mais nada, se a gente pegar esses 11 versículos e ler todos os dias, ou se a gente entender ele e viver esses 11 versículos, nossa vida aqui na terra vai bombar. Isso eu garanto, porque ele está falando tudo que nós precisamos ser para não sermos inoperantes, para a gente não retroceder, para a gente não entrar na corrupção do mundo, não é verdade? E eu fiquei pensando nessa palavra, porque na verdade o Senhor falou muito comigo ontem, porque eu fiquei muito impactada com o culto ontem. O Rafael abriu um culto falando a respeito do tabernáculo, e isso já estava no meu coração, e falando a respeito de nós entendermos que somos uma casa, uma morada de Deus. E a gente é assim, né? O natural nosso, quando a gente vai receber uma visita, quando o pastor Elielso, quando o pastor Wester vem lá de Minas, gente, eu passo a semana toda já pensando, eu vou botar o tal lençol, meus melhores lençóis que eu vou botar na cama, mapa, eu fico assim, o que eu vou fazer para eles comerem? Peraí, eu vou ver quantas refeições a gente vai fazer em casa, porque como eu sou atrapalhada, e eu não quero queimar as comida, então eu já tenho que pensar, já deixar meio que esquematizado para saber, tal dia eu vou fazer almoço, tal dia eu vou fazer uma canjica para comer à noite depois que chegar do culto, porque eu quero dar o melhor. Pense você que o Espírito Santo mora nessa casa chamada crente. E aí às vezes a gente passa dias sem conversar com ele. Já pensou? Não parece que a gente... Eu sei o que é ter um filho nóia dentro de casa, porque eu tenho algumas ovelhas que passaram por isso. Nós tivemos ovelhas que os pais teve que colocar a geladeira dentro de um quartinho com cadeado, e era aqueles cadeados desse tamanho, porque senão os meninos roubavam a comida e trocavam por droga. Então eu fico imaginando que uma casa de um cristão que não pratica aquilo que ele ouve na igreja, aquilo que o Senhor fala com ele através da palavra, é mais ou menos quem tem um filho nóia. Chega, pega a geladeira, abre, dá um coice na geladeira, vai lá, pega a comida, não está importando se o pai e a mãe tem dinheiro para fazer espera de novo, se não tem, pega tudo, chega lá na boca, toma aqui essa coisinha, dá 2 pegas de crack aí. Não, mas isso aqui é pouca coisa. Não, depois eu vou buscar mais. Tem um casal de trouxa lá em casa, depois eu vou lá para pegar mais um. É assim, irmãos, é assim que eu fico conjecturando que deve ser quando a gente não dá o devido valor, respeito, esforço para essa presença dentro desse tabernáculo. E quando ontem o presbítero Rafael abriu o culto falando sobre Coríntios, sobre termos esse lugar onde o Espírito Santo, onde a presença de Deus mora, e eu, ao mesmo tempo que eu ficava impactada, eu falei, Deus, obrigada, porque eu sou tão falha, Senhor, como assim o Senhor mora dentro de mim? A minha responsabilidade de fazer ainda mais. E aí, fiquei pensando nessa palavra, e veio ao meu coração uma mulher que entendeu isso, lá no Antigo Testamento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. No livro de Reis, 2 Reis, capítulo 22. Essa mulher, irmãos, e é engraçado, quando o Senhor fala comigo sobre uma pessoa, sobre uma palavra, e hoje eu fiquei achando, Emília, que eu tinha lido isso num livro, que eu estava lendo há uns dias atrás. E eu fui lá para o quarto, fui procurar o livro que falava de algumas mulheres. O livro não tinha essa mulher, não tinha Uda lá. Eu falei, mas onde eu vi esse
nome. Mas o Espírito Santo, irmãos, quando a gente tem o conhecimento da palavra, ele depois, dentro da sua dificuldade, da minha dificuldade, ele vai lá e te fala o que ele quer que você fale. E ontem eu saí de lá do culto com o nome de Uda na minha cabeça, e eu tinha certeza, pastor Luciano, que eu tinha lido no livro que eu estava lendo e não estava nada. Mas é que o Senhor já tinha ministrado no meu coração. E esse fato, esse acontecimento foi muito interessante, irmãos. E por que eu vou falar dessa mulher? Depois que a gente leu essa carta, esses versículos aqui da carta de Pedro. Porque essa mulher entendeu exatamente o que ela estava fazendo naquele lugar. E nós, muitas vezes, achamos que chamado é quando vem pegar o microfone, quando tem um cargo, né, relevante dentro da igreja. E na verdade o que a gente vê é que Deus, Ele não está preocupado com essa nota que eu dou para esse movimento externo. O que Deus vê é como a perspectiva que eu tenho daquilo que Ele me chamou para fazer. Ontem nós fomos levar o Milton e a Hilda no ponto do trem, lá em Mogi, depois do culto. E o Milton trabalha de segurança lá no centro de São Paulo. E a gente foi falando assim, como tá as pessoas, né, que se perdem. E ele falou assim: pastor, eu tenho um rapaz lá, o nome dele é fulano. E ele é mendigo lá, e ele vive lá, o nome dele é fulano. E assim, um menino bom, você vê como um menino bom, inteligente, mas é tão fedido. E às vezes assim, na hora do meu almoço, eu sento perto dele. E eu falo assim: fulano, por que você não volta para sua casa? E aquele rapaz foi pontuando como era a vivência dele, mas dentro da casa dele. Aí ele falou assim para o Milton: para que voltar para lá? Para ficar do jeito que é? Gente, para a pessoa preferir andar na rua, mendigando, usando droga, correndo o risco de morrer a qualquer momento, não é verdade? Porque a casa dele deve ser realmente tudo aquilo que ele falou para o Milton. E aquilo me encheu de compaixão. Eu falei assim: Milton, você não imagina o quanto Deus recebe esse seu amor, seu carinho, porque uma pessoa, eu mesmo não tenho estômago, irmãos, para sentar perto de gente assim. Quando a pessoa está mal cheirosa, eu tenho muita dificuldade. E Milton falou que ele senta no horário de almoço lá para conversar com um rapaz que é uma pessoa boa, se perdeu na vida, não é verdade? E a condição da rua é isso mesmo. Então eu vim para casa impactada com a palavra do Guilherme, impactada com a abertura do culto com o Rafael, impactada com o testemunho do Milton. Porque o Milton, você podia aproveitar, pegar o microfone: eu quero contar que eu tenho um amigo mendigo. Porque dá ibope, não dá? A gente ser bonzinho? Dá ibope, gente. Mas ele não, ali, porque a gente estava falando dessas coisas que acontecem nas famílias, ele foi lá e nos contou esse relato. E aí nós entendemos o que é realmente servir a Deus. Irmãos, a nossa convicção em Deus e a nossa vida vai deslanchar a hora que nós pararmos de ficar botando pendura em galho. Na hora que a gente parar de achar que somos alguma coisa e declararmos para Deus: Senhor, eu estou aqui, eu não sou nada. E eu gostaria que o Senhor, por favor, me desse uma segunda oportunidade, porque eu quero começar do zero. Eu quero começar hoje. Essa mulher entendeu isso. 2 Reis, capítulo 22, a partir do verso 11, diz assim: era esse rei, Josias, que começou a reinar com 8 anos, e a partir do verso 11 diz assim: assim que o rei, a gente vai ler até o 14, assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e aos auxiliares real ao auxiliar real Asaías. Verso: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Verso 14: o sacerdote Ilquias, Aicã, Aquibó, Safã, Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, encarregada pelo guarda-roupa, filho de Tiquivai, neto de Earás. Ela morava no bairro novo de Jerusalém.
E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que os enviou a mim. Só até aí, tá bom. Mas o que aconteceu aqui, irmãos? Essa mulher, ela era... Na Bíblia a gente só ouve falar de 4 profetisas. Miriam, a irmã de Moisés. Débora, né, a mãe de Israel, que se levanta, fez um trabalho maravilhoso. Tem uma outra chamada Noádia, que era uma profetisa do mal, que profetizava contra o povo de Deus. E a Hulda. Imagina numa época, irmãos, que as mulheres não tinham valor de um cisco. Essa mulher está lá posicionada para que na hora certa, no dia certo, no momento certo, ela pudesse ser esse canal de Deus para mudar a realidade daquele povo, toda a nação de Israel. E não era por falta de profeta, porque nessa época aqui era a época que Jeremias... Quem foi aquele, pastor Danilo, quem foi o amigo de Jeremias, o outro profeta? Micaías, né? Não lembro. Lembra, pastora Lucinha? Mas era Jeremias e um outro que havia nessa época, fora todos os outros profetas, e somente ela. E o que deixa claro aqui, irmãos, que ela, além de ser uma mulher, ela era uma profetisa, estava lá no cantinho dela. O marido dela provavelmente tinha um cargo. Quando ele fala que ele era um guarda-roupa, é porque ele cuidava das roupas, de todo aquele paramento que o rei usava, né? Então, não era um capitão de guerra, nada, era alguém que trabalhava para o rei, mas tinha um cargo. Inclusive aqui, quando diz que ela morava num bairro novo, provavelmente esse bairro era um subúrbio. E muitas vezes a pessoa se vitimiza por causa da sua localização geográfica. Não é verdade? É assim. O pastor não me chama porque eu moro aqui. Se eu morasse na Alvorada, era capaz que ele me chamasse. Mas não tinha isso com Hulda, não. A Bíblia diz, era um bairro novo de Jerusalém. Se você pesquisar, você vai entender que provavelmente era um bairro suburbano de Jerusalém. Era algum lugar que provavelmente não tinha saneamento. Era algum lugar que provavelmente os vizinhos não eram, né? Lá essas coisas todas. Mas ela permaneceu posicionada, esperando. Porque é assim, irmão, que o crente, o homem e a mulher de Deus, entende legado. Legado é isso, é essa marca que a gente deixa por onde passa. Independente de onde Deus me chamou e o que Ele me chamou para fazer. E aí aquela mulher se posiciona, e quando Deus muda o histórico, levanta o rei Josias, é uma história muito terrível, porque os pais daquele menino foram assassinados, ele precisou começar a reinar com 8 anos de idade, era assim. Por isso que eu falo, irmãos, às vezes a gente, por falta de conhecer a palavra, a gente acha, nossa, esse mundo está tenebroso. Gente, assassinato, incesto, estupro, guerra, tudo que a gente vê hoje, havia naquela época. Então isso não é desculpa para a gente, mas é porque está tão difícil, até para ir na igreja, porque não sei o quê. Irmãos, quando chega o nosso dia de morrer, fique tranquilo que você vai morrer. Não posso te dar essa notícia. Não precisa ficar preocupado, porque a morte vem. Dona Eliette, hoje assim, não, meu filho, eu não sei o que. Não, Dona Eliette, eu vim hoje buscar a senhora, não tem jeito não. É uma topada e a pessoa vai embora. É assim que é a vida. Então, irmãos, às vezes a gente fica dando desculpas esfarrapadas para não viver. Quando o apóstolo Pedro está dizendo, gente, está fácil para vocês só precisam se esforçar, vocês só precisam entender que esse mundo, as corrupções, elas querem te tragar, mas se você atentar para o que Deus tem na tua vida, você não vai se perder, porque a presença de Deus é maior o que está em nós do que o que está no mundo, meus irmãos. Mas é preciso que nessa noite profética, a gente entenda a urgência de nós nos colocarmos diante de Deus, nos despojarmos e dizermos ao Senhor, o Senhor me cura. Porque muitas dos problemas que nós temos dentro de nós e que vai tirando de nós essa conexão com Deus, essa intensidade de vida com Deus, são problemas que nasceram lá atrás e que a gente finge que não sabe que eles estão aqui dentro de nós. E aí eles vão trazendo outros problemas.
mais superficiais. E a gente fica ali se iludindo, se enganando. Mas, irmão, chegou o tempo de nós irmos para Deus e falar: Senhor, fazer o que o salmista fez no Salmo 51. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero, Senhor, que o Senhor me sonde. Eu quero que o Senhor descortine para mim. Eu quero que o Senhor diga exatamente o que está acontecendo aqui dentro, porque eu quero tratar. Mas sabe por que a gente não faz esse tipo de oração? Porque a gente sabe o que Deus vai fazer. Porque a gente sabe que Deus vai botar para fora o que está fedendo, o que está nojento. As casas de aranha, os escuros, as trevas, todo aquele lodo que está ali dentro de nós. Que coisa linda ver aquele moço ontem pregar. E ele falou, um dia a pastora Eliette falou aqui sobre o pai dela. E eu saí daqui falando com o Senhor, e ele tinha uma dificuldade com o pai dele. E ele contando, foi tão maravilhoso, porque ele falou, gente, que aquilo foi libertador, quando ele pegou aquele telefone e conversou com o pai. E às vezes, irmãos, a gente está atrelado a uma coisa que aconteceu há 10 anos, 15 anos, porque a gente não tem coragem de ir a Deus e falar: Deus, toma esse sentimento aqui, vê se há em mim algum caminho mau. Uda não botou dificuldade porque morava num lugar não tão bom. Não botou dificuldade porque o marido não era um guarda, era simplesmente um faxineiro, alguém que cuidava das roupas, numa lavanderia do palácio. Nada disso foi desculpa para a Uda estar ali no lugar certo, na hora certa. Meu irmão, Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: se posicione, porque eu quero te usar. Porque você é importante para mim. E não importa a tua localização geográfica, a tua localização genealógica, não importa de onde você veio, como você veio. O importante é que Deus estabeleceu que você vai ser uma bênção. Entenda isso. Pare de ser roubada. Pare de se auto-sabotar. Sabe o que é uma auto-sabotagem? A pessoa que sabe o que precisa fazer e não faz. E as coisas vão se acumulando dentro de si. Às vezes é um posicionamento, às vezes é uma entrega, às vezes é uma renúncia, às vezes é um esforço. Eu não sei o que Deus está falando com você, eu sei o que Ele está falando comigo. Mas essa noite o Senhor quer posicionamento da igreja. Uda entendeu isso. Essa mulher aparece. Ela não ficou botando dificuldade. Ah, mas eu sou a única que sou profetisa, que está de homem. Ah, mas por que está de homem veio na minha porta me buscar? Por que só agora não veio antes? Não veio antes porque não era a sua hora, filho de Deus. Fica na sua para Jesus gostar de você, não é assim, irmã? A gente fica querendo dificultar, irmãos, o que está fácil. Vamos essa noite dizer: Senhor, eu quero aquilo que é meu. E às vezes você até deseja algo maior, e isso aí é legítimo, está tudo bem. Agora diga: Senhor, eu quero tal coisa. É o que o Senhor tem para mim? E fica ali atento, porque o Senhor vai te responder, porque Deus não tem dificuldade de falar não para nós. Nós é que temos dificuldade de falar não para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama, para as alianças que a gente faz, não é assim? Ah, não posso falar não para fulano, senão fulano vai deixar de gostar de mim. Ah, não posso falar não para o pastor, porque senão o pastor... E eu não estou falando que é o nosso caso aqui, irmãos, porque graças a Deus que a gente conhece a limitação da ovelha, e tudo que a gente faz aqui é pensando em respeitar primeiro a sua família. Porque, irmãos, a gente sabe que tem lugares que é assim, que tira a lã da ovelha, que a ovelha não tem tempo de respirar, que a ovelha não tem tempo de ver a família, porque ela vive em função do que a igreja pede para ela. E está errada essa ordem. Porque primeiro é Deus, depois a família, depois o trabalho e depois a igreja. Sabia disso? Porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você está lá no seu trabalho e você está glorificando a Deus lá. Você vira Uda lá. Você vira o guarda-roupa do rei lá do seu trabalho. Porque a glória de Deus, irmãos, a graça de Deus é transcendental. Então a ordem é essa: primeiro é Deus, depois sua família, depois seu trabalho, seu ganha-pão. Quem paga suas contas é seu trabalho, seu suor, para depois vir a igreja. É assim que é a ordem das coisas para agradar o Senhor. Essa mulher entende isso.
Aqui eu coloquei o nome dele, é Jeremias e Sofonias, pastor. Eram os dois profetão da época. Mas a mulher, ela estava lá posicionada, e na hora que o povo chegou na porta dela, falou: o rei falou para vir aqui. Beleza, é comigo mesmo o negócio. Porque, irmãos, ela sabia que era o Deus que chamou ela. E ela não estava preocupada na quantidade de vezes que Deus ia usá-la de uma forma diferente. Ela queria saber que ela estava posicionada. Meus irmãos, Deus é maravilhoso. E a hora que a gente posiciona, a gente não quer o cargo do outro, a gente não tem inveja do outro, a gente não faz beicinho com o outro, porque você está bem resolvido com Deus. Você tem problemas, você tem dificuldades, você tem dores, mas você está resolvido com Deus. E enquanto você vai andando com Deus, o Espírito Santo vai trabalhando para te colocar no lugarzinho certo. Uda entende isso, oh, coisa linda dessa mulher. Entendeu a soberania do Senhor. Aqueles conselheiros foram lá buscar ela. E ela disse: eu estou aqui. E é comigo o negócio, é comigo mesmo. O Senhor vai me usar mesmo. Sabe, irmão, nem tanto nem tão pouco. Não acha que é a função pior da igreja, mas também não acha que é a melhor, que é a última bolacha do pacote. Porque tem gente que é assim, né? Tem gente, meu Deus do céu, que se ela evangeliza alguém, meu Deus, até a postura dela parece que ela vai voar. Será que ela entendeu que ela é uma torneirinha? A água que jorra, que é perene que passou por ela, que ela não é nada, que eu não sou nada. E aí, meus irmãos, essa mulher me ensina que a gente pode estar no lugar que a gente está e entender a soberania de Deus. Ela era íntegra, e a palavra integridade quer dizer qualidade ou estado de alguém que é íntegro, que possui conduta reta, que é ética, que é justa, que é honesta. Não tinha dolo naquela mulher. Ela não queria ser nenhuma das mulheres daquele palácio. Ela não queria ser tia de Josias. Ela não queria ser... Não, ela queria ser o que Deus chamou ela para ser. Meu Deus. Está morando naquele bairro. Está casada com um homem do guarda-roupa. Parece até Nárnia, né? O guarda-roupa, o leão. O homem do guarda-roupa. E ela feliz, plena. Porque quem está em Deus, quem entende, quem tem segredo com Deus, ele vive pleno. Ele vive pleno dirigindo o carro, ele vive pleno consertando o carro, ele vive pleno lavando cozinha, ele vive pleno fazendo comida, ele vive pleno indo de casa em casa. Onde Deus põe, ele vive pleno. Irmãos, é a coisa mais linda. Esses dias eu tive uma enxaqueca muito grande, passei uns 3 dias muito ruim. E aí a senhora, minha irmã, perguntou para o Daniel como é que eu estava, e mandou remédio para mim e tudo. E aí ele chegou em casa e falou assim: olha assim como ela já está ótima. Eu trouxe empadinha que ela gosta. E eu gosto de comer, irmãos. Porque eu gosto. Mas eu dei um sorriso tão lindo. Eu não estava conseguindo nem abrir o olho de dor. Mas na hora que eu vi um pacote de empadinha de mim, foi mais forte do que eu. Sarou. Que alegria! Aí ela mandou o áudio pro Danilo e falou assim: ô Dan, mas ela é assim mesmo, ela não pode ver comida que ela fica feliz. Irmãos, para que coisa melhor do que a gente ter condição de comer? Tem gente por aí, eu cuidei o pai de uma amiga minha lá na Bahia, que ele teve câncer no estômago e precisou abrir, era um buraco aqui, ó. Ele se alimentava por sonda. Aquilo nunca saiu ao longo da minha cabeça. Não de uma forma pesada, mas quando eu penso na comida, eu falo assim: puxa vida, seu fulano, anos e anos sem saber o sabor de uma comida, de um pão, sabe? De um café. Porque aquilo ficou aquele buraco, aqui não tinha mau cheiro, não tinha nada. Só que ele não podia mais comer. Era alimentado anos e anos por sonda. Irmãos, a gente reclama de tudo, acha tudo ruim. Tudo faz beicinho, murmura de tudo. Oh, meus irmãos, não valoriza o que Deus já deu. Quando Paulo diz assim lá em Filipenses: vivamos conforme aquilo que Deus já fez. É tão importante a gente ter essa integridade, ser ético, ser reto, ser grato, ser justo. E essa mulher, irmãos, quando eu comecei a ler um pouco sobre ela, num relato de um dos livros que a gente tem em casa, diz assim: por causa da sua conduta,
Uda influenciou um grande reavivamento da consciência e das práticas religiosas daquela nação em relação à fidelidade a Deus. Pensa Deus pegar alguém do bairro mais suburbano da cidade de Biritiba Mirim e num acontecimento inédito, Deus mudar a história de Biritiba e falou, Deus usou Dona Fulana, e aí a partir daí o prefeito, os vereadores, o juiz da cidade, os promotores, está todo mundo impactado com o que Deus fez. E Deus pode ou não fazer um negócio desse? Claro que sim, meus irmãos. Mas as Udas e o homem do guarda-roupa está aqui hoje, amém? Amém. Sou eu e você. E o Senhor está dizendo, vocês que vão estabelecer o poder e a autoridade por onde vocês passarem. A Bíblia diz em Romanos que este povo, que a humanidade geme. A humanidade está gemendo, pedindo a nossa ajuda, pedindo Cristo, que ressuscita, que leva para o céu, que muda a história, que faz o mendigo habitar entre príncipes. A humanidade está gemendo, clamando por esse poder. E essa humanidade só vai poder ver isso quando Udas e o homem do guarda-roupa, aquele serviçal, se levantar. É a Igreja Batista Nova Aliança nessa noite. É você que está nos ouvindo nessa noite. Não fique esperando grandes movimentos para que Deus possa te usar, não. É um abraço, é um sorriso. Eu sempre falo isso, é uma comida, é um bolo que você leva. É um pudim, né, Mábia? É isso, gente. É a graça de Deus, é o carinho através da sua atitude. É isso que Deus quer mostrar para mim e para você nessa noite. A integridade daquela mulher fez com que ela mostrasse para aquelas pessoas que havia a possibilidade de deixar um legado naquela nação, naquele país. E ela deixou. E eu queria, para encerrar, ler com vocês na carta de Pedro mesmo, Teco. A partir do verso 12, nós vemos até o 11. Esse homem também entendeu exatamente o que poderia ser feito para que a gente morasse no céu, mas antes de tudo tivesse uma conduta aqui diferenciada. Onde as pessoas olham e falam assim, fulano é atrapalhado, com T maiúsculo, mas fulano é de Deus, olha as atitudes dele. Porque irmão bobo sou eu e você quando pensa que as pessoas não estão nos observando. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. É muita gente, de olho no meu testemunho e no seu. E a gente precisa começar a ter a postura de Uda, do seu marido, que se estavam posicionados exatamente onde Deus colocou eles dois. A partir do verso 12 de Pedro diz assim: por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, mesmo que já as conheçam e estejam fortalecidos na presente verdade. Pedro está fazendo o que eu, pastor Danilo, pastora Luciana, pastor Demi, pastora Sidneia, presbítero Rafael, presbítera Emília, sempre faz aqui. Nós estamos sempre tendo cuidado de lembrar a vocês que a gente precisa permanecer e se esforçar para agradar o Senhor. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, mesmo que já as conheçam e estejam fortalecidos na presente verdade. Verso 13: penso que convém, enquanto eu estiver neste corpo, nessa matéria, despertar a memória de vocês. Porque sei que deixarei este corpo em breve, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Ele sabia que ele estava prestes a morrer. Ele sabia que estava havendo conspirações ali para matar ele. Mas o homem de Deus, irmãos, a mulher de Deus, ela sabe que o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Ele não tem essa preocupação, que não sei o que, porque eu estou sendo ameaçado. Não, porque ele sabe quem é por ele. E ele sabe que antes do dia dele ele não vai, não adianta. A arma não funciona, cadeia não abre as portas, não adianta, irmãos. Essa convicção tem que estar plena em mim e você, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus não permite, a Bíblia diz que ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça e na sua.
Então, irmãos, por que a gente vive tão sobressaltado, tão inseguros de nós mesmos, do nosso chamado, daquilo que Deus tem para nós? Essa noite o Senhor está querendo que nós entreguemos a Ele essa insegurança, porque essa insegurança está nos paralisando, esse medo está nos paralisando. E Ele continua no verso 15: eu me empenharei, de novo falando do esforço, para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. O apóstolo Pedro deixou o seu legado, irmãos. E a palavra legado, no sentido figurado, quer dizer o que é transmitido às gerações que se seguem. Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés nessa noite. Você quer produzir um legado a partir de hoje? Você quer deixar um legado como Uda deixou, como o oficial do guarda-roupa deixou, como aquelas pessoas foram relevantes para o reino de Israel naquele momento, o reino de Judá. Aquelas pessoas entenderam que elas precisavam estar ali e fazer o que o rei e os conselheiros foram pedir a ela para fazer. Quantas vezes o Senhor tem falado através dos conselheiros, através da palavra, através dos pastores, e você fala: ah não, agora eu estou resolvendo meus problemas pessoais, depois eu vejo. Quantas vezes nós falamos: depois, Jesus, depois eu vejo isso, que agora eu estou muito ocupada nas minhas crises existenciais. E o Senhor está dizendo: tudo que eu preciso é que essa noite o conselheiro Espírito Santo está aqui na tua porta pedindo, falando: entrega para mim, entrega esse sentimento, entrega essa dor, entrega essa dificuldade. Seja sincero nessa noite com o Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu preciso dessa ajuda, por favor. Eu quero essa ajuda, Pai. Eu não estou entendendo nada. Tem coisa que eu não estou entendendo, tem coisa que eu não quero viver. Seja claro com Deus nessa noite, meu irmão. Peça ao Senhor. Ele te conhece. A Bíblia diz que Ele conhece o teu deitar, o teu levantar. A Bíblia diz que Ele nos formou, que Ele de uma forma maravilhosa nos formou no ventre da nossa mãe. Ele sabe quem é você. Não precisa você esconder nada dele. Diga para Ele, seja claro, fale com Ele. Diga: Senhor, eu preciso da ajuda nessa área. Senhor, isso aqui para mim está difícil. Isso aqui para mim, Senhor, está insuportável. É noite de nós sermos sinceros com Deus nessa noite. Diga a Ele que você precisa dessa cura. Diga a Ele que você quer ser como Uda, como oficial do guarda-roupa, que entenderam quando os conselheiros chegaram na sua porta para levá-los à presença de Deus. Oh, Espírito Santo, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite. Senhor, nos ajuda a ressignificar essa dor, a ressignificar, Senhor, essa dificuldade, essa muralha que está dentro do nosso ser, que não deixa a gente avançar, que não deixa a gente entender que somos amados, somos queridos, que o Senhor é soberano na nossa vida, que o Senhor sabe exatamente como cuidar de cada um de nós, que essa luta não é para nos matar, mas essa luta, Senhor, é para nos aprimorar, para nos amadurecer, Jesus. Uda entendeu, o oficial entendeu, os conselheiros entendiam, e o apóstolo Pedro também entendeu e falou: eu estou deixando um legado. Eu estou deixando um legado. Eu quero que vocês empenhem-se, e eu vou falar disso até a hora da minha morte. Que a partir de hoje você já me falou, Pedro, que possamos também dizer: eu vou falar, eu vou fazer a vontade de Deus até na hora da minha morte. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa noite, Senhor, pedir que o Senhor possa derrubar toda a barreira. Senhor Deus, tudo aquilo que está atrapalhando a tua voz, a tua ação na nossa vida, seja repreendida agora toda dormência, todo espírito contrário de altivez, de orgulho, de autocomiseração, de vitimização, não importa. Nós te damos uma ordem agora. Espírito contrário de Deus, solta esta vida, solta esta família, no nome de Jesus. E declaramos a cura emocional,
Declaramos, Senhor Deus, a cura espiritual. Declaramos a cura física nesta noite. Em nome de Jesus. Pai, que possamos viver toda a plenitude. Que possamos viver, Senhor Deus, toda a graça, toda a consolação. Porque o Senhor tem nos consolado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto, para viver tudo aquilo que o Senhor já declarou na tua vida. Tudo está preparado para você. Tudo está pronto. Agora é hora de marchar. Agora é hora de avançar, de prosseguir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, como eu dependo